Boa noite, sejam todos muito bem-vindos neste 18/7, às 19 horas, na nossa jornada de lives aqui no canal Lente Interior. É muito bom ter esse momento com vocês, a partir do pressuposto de que nós estamos aqui trazendo conteúdo para juntos sabermos responder à vida diante dos desafios, dos insultos, do bullying e dessa agressão velada que está acontecendo e de uma maneira extremamente agora digital. Nós estamos vendo esse movimento tomar proporções como antes nunca, não é verdade? Antigamente o bullying, os insultos, eles transcorriam em momentos no trânsito, nas escolas, quando nos jovens, né, nos seus grupos, mas agora com essa novidade digital, desse mundo digital, o bullying, os insultos, eles se tornaram algo transcendente, né, ao seu local, ao seu ambiente, ao seu lugar de fala, na sua sociedade, na sua comunidade do lado. E hoje a gente pode passar por essas situações digitalmente e isso pode, inclusive, ir de maneira global. Ou seja, os insultos que antes eram bem restritos, aquele ciclo fechado, né, onde a gente tinha isso nas escolas, nos clubes, nas rodas de brincadeira, nas suas comunidades, né? Hoje nós temos essa situação de maneira digital, ou seja, sem precedentes. Então, como que nós poderíamos trazer esses enfoques? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está entrando aqui, já vai curtindo, já vai acenando pra gente, que é uma alegria tremenda estar aqui com vocês. E hoje nós vamos trazer um enfoque de como você responder aos insultos a partir da justiça. É isso mesmo, Edu. Nós vamos hoje apresentar para vocês, através da justiça, e de onde vem essa palavra justiça, né? A palavra justiça, ela vem do latim justitia, que por seu turno vem de justus, ou seja, justo. Aquilo que é jus, ou seja, aquilo que é direito. A justiça é a virtude que tende a dar a cada um o que lhe cabe. Consiste em agir em conformidade com o direito. Como já foi dito antes, o direito é a faculdade de fazer aquilo que conduz aos fins da vida. Nós apresentamos na semana passada, e eu já vou indicar que você assista a nossa live da terça passada, porque a gente já iniciou esse processo de enfoques esses de como vai te dar sustentação para que você responda à vida e responda aos insultos com muito mais sabedoria. E o direito, ou seja, com mais justiça, com muito mais direito diante da vida. Até porque a justiça, ela realmente pertence ao reto ser do homem. Ou seja, é o esplendor da virtude. Então, um homem justo, um homem que tem a justiça dentro da sua prática, ele atingiu aquilo que podemos dizer que é o esplendor da virtude. Com a contribuição da sabedoria, a justiça conhece e protege os princípios que sustentam a vida. Ou seja, sabedoria, junto com a justiça, faz com que todos os princípios que sustentam a vida se tornem fundamentais. Ou seja, as verdades fundamentais nunca percam a fecundidade, é necessário a sabedoria e a justiça. E com elas, a gente vai vendo o mundo continuando no processo de nutrir e garantir a vida. Ou seja, a justiça é a verdade em ação, residindo o grande bem do ser humano, e descobrir a verdade é realizá-la. Ou seja, essa é o grande desafio, né, do ser humano. Quando o ser humano ele consegue descobrir a verdade, quando ele busca a justiça em ação, ele vai começando a conseguir realizá-la. A justiça tem a faculdade ubiquidal de situar as coisas em seu lugar, dando a cada um o que é seu. Ou seja, a justiça, ela sempre beneficia todos. Ambas as partes de um conflito, a justiça tem como meta, como situação, beneficiar a todos. Exatamente. Ou seja, quando num conflito a justiça realmente ela é instalada, é porque ambas as pessoas foram beneficiadas, foram contempladas. Pois se cada um recebe o que de fato lhe cabe, como pode sentir-se prejudicado? O que foi dito permite compreender que ser justo é reconhecer que o outro tem direito a determinada coisa, nem mais nem menos. O homem justo é um ser respeitoso por excelência. E você? Você é uma pessoa respeitosa? Aquele, por exemplo, que insulta, transpondo-se o modo violento que emprega, no fundo faz uma reclamação. Alguém que está te insultando, na verdade, ele está fazendo uma grande reclamação. Reclamação essa que pode não ter nada a ver com você, mas sim com ele. Por isso,
pois ele se sente ferido de alguma forma. Então é muito importante a gente reconhecer e respeitar o direito que lhe caiba de modo autêntico, que não necessariamente coincide com o que a pessoa exige. Ou seja, é característico do procedimento justo que você observe, Amanda, você observe verdadeiramente se você está dentro da sua justiça, né? Se você está respondendo o outro dentro daquilo que o caiba. Quando alguém te insulta, será que é verdadeiramente uma reação sua ou da própria pessoa? Será que quem está insultando, usando de violência, inclusive, para tentar reclamar da vida, ele não está fazendo isso no direito dele de reclamar da vida dele? Ou seja, reconhecer e respeitar o direito do outro, até mesmo, né, de reclamar de maneira bizarra, é uma forma de você ser justa. Você ser justo. Porque sem a justiça, a vida em sociedade, ela é impossível. Exatamente, Jailson. Muito obrigada a vocês que estão entrando. Eu fico muito feliz se vocês puderem compartilhar essa live, porque às vezes a gente precisa ajudar alguém que esteja passando por essa situação, né? Às vezes um filho, às vezes um primo, um sobrinho que está passando por bullying, por insultos e que às vezes não sabe, não tem mecanismos de defesa. Então aqui, com certeza, nessas nossas lives, nas terças-feiras aqui no canal Lente Interior, nós vamos dar esses subsídios para que as pessoas entendam que uma das formas é com a justiça, que é uma virtude cardinal e fundamental e constitui a trama que sustenta e corporifica a infinita gama de vínculos humanos, porque em suma a justiça é o âmbito em que o nós alcança sua plenitude. Tomás de Aquino pregava que a justiça é aquilo graças ao qual se distingue o próprio do alheio. Bem, quando alguém me insulta e está aborrecido comigo, eu deveria pensar e recordar que isso pertence e é próprio do outro e não de mim. Ofender-me é apropriar-me do que não me cabe, portanto, fazê-lo não seria algo injusto? Você que gosta da justiça, que é pautado pela justiça, deveria dar para o outro o que o pertence. Essa é a máxima da justiça. Ou seja, em síntese, o justo, sadio e adequado diante do insulto conserva-se tranquilo, ou seja, se mantém íntegro, e mantém a sua integridade. E isso faz com que você esteja sempre disposto a reconhecer e a respeitar o que é próprio de cada um, para que você com o outro possam realmente alcançar a plenitude de cada ser neste mundo. E quando você consegue se manter justo diante de um insulto, quando você consegue olhar, reconhecer. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Boa noite para você. Nós estamos na primeira etapa de como responder aos insultos hoje. E o enfoque é a justiça. Essa justiça tem um poder maravilhoso de dar sentido a todo tipo de situação que você venha enfrentar quando for insultado. Pois é, porque quando você une a sabedoria com a justiça, você vai realmente proceder tendo sempre em vista aquilo que está diante da verdade e da realidade. Ou seja, que o insulto é do outro e não seu. Um outro enfoque poderosíssimo para você responder a vida com mais sabedoria diante dos insultos é a partir da temperança. A palavra temperança, ela é originada do latim temperare, que significa combinar adequadamente, moderar. Combinar adequadamente é pôr cada coisa em seu lugar, no local cabível. A temperança é a virtude cuja finalidade é pôr ordem no interior do homem. Como afirma Piper, dessa ordem brotará mais tarde a tranquilidade de espírito. Você quer ter a tranquilidade do teu espírito? Você quer estar em ressonância com a verdade, com o belo e com o bom, respondendo à vida com sabedoria, então, e muita justiça? Então você precisa desenvolver a temperança, que é exatamente essa capacidade de pôr as coisas nos seus devidos locais. Quando o nosso eu, né, está em ordem, o restante do ser o acompanha. E se você conseguir fazer essa ressonância, começando em você, vai se estender na tua casa, vai se estender na tua sociedade mais próxima e, quiçá, de todo o mundo. Afinal de contas, como eu iniciei a live hoje, nós falamos que o bullying e as ofensas, elas estão tomando proporções globais, até porque nós estamos nesse mundo digitalizado. Então, quem é insultado hoje pode ser insultado de maneira global. Então, que tal desenvolver essa temperança para que você possa verdadeiramente inundar globalmente o mundo, globalmente falando, você possa contagiar e colocar ordem através de você no mundo inteiro.
A temperança contribui para a integração harmoniosa de todos os componentes do ser. Trata-se da virtude cuja função primordial é regular e moderar as paixões humanas. No mundo que hoje a grande sacada é você romper todos os seus limites, romper todas as suas paixões, a temperança ela vem para pôr um equilíbrio nisso, porque é no equilíbrio que está a verdadeira sabedoria e principalmente a saúde mental. A saúde mental precisa desse processo de tranquilidade e que a temperança é muito poderosa para nos fornecer. Porque a temperança, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindo Roberto, Isabela, Paula. Nós começamos hoje falando sobre o enfoque da justiça e agora nós estamos na temperança. Ou seja, são enfoques que vão ajudar você, ajudar as pessoas ao teu redor a moderar, regular as suas emoções, ou seja, fazer com que não vai ser um processo de anular, nem muito menos reprimir as tuas paixões, mas fazer com que elas se vá para um caminho, para um curso adequado. Assim, a temperança favorece que todas as paixões estejam exultantes, porém em seu curso. Você vai ter paixão, por exemplo, como eu tenho paixão em estar aqui com vocês, apresentando esses conceitos tão importantes para a tua saúde mental, de maneira que o curso dessa paixão esteja em ordem e sem transbordamentos que possam contaminar aquilo que é fecundo, nem deixar apático as repressões que poderiam esterilizar, na justa medida. A falta de temperança provoca a queda no excesso de destemperança, ou seja, da intemperança, inundando o campo fértil das virtudes humanas. É precisamente isso o que acontece com quem, fora de si, insulta e com quem, com não menor com descontrole, se enfurece diante da ofensa recebida. Se você se enfurece diante de um insulto, ou você insulta, você está sem esse enfoque tão poderoso da nossa capacidade humana de adquirir a temperança. E infelizmente, quando acontece isso, a gente percebe que ambos caem na malícia da ira. Vou exemplificar isso aqui para vocês. Em certa ocasião, eu fui insultada e eu não me alterei. Assombrado com o meu autodomínio, um colega perguntou-me: como não se ofendeu com o que lhe disseram, Lana? E eu respondi: isso não pode me atingir. E disse mais: se alguém lhe traz um presente e você não aceita, de quem era o presente? Da pessoa que o trouxe, não é? Portanto, se você não quer aborrecer-se, não tome um insulto nem um presente. Vocês entenderam a força de você não aceitar aquele presente que seria um insulto? Aquele insulto é do outro e você pode sim dizer simplesmente não aceito. Como você não vai se sentir realmente, sinceramente alegre se você atinge essa atitude? E é isso que nós estamos aqui querendo compartilhar com vocês. Capacidade de responder à vida, capacidade de responder e de negar determinados presentes da vida. A terceira forma hoje de apresentar para vocês mecanismos, dicas poderosas para você ter a saúde mental cada vez mais reforçada, que são enfoques que a logoterapia trabalha com muita profundidade, é o enfoque do autodistanciamento e da autotranscendência. Sim, Viktor Frankl, ele define autodistanciamento como a capacidade de distanciar-se das situações exteriores, de manter-nos firmes com relação a elas. Porém, somos capazes não só de distanciar-nos do mundo, mas também de nós mesmos. Com certeza, a saúde mental é tudo. A segunda capacidade humana, a autotranscendência, que o Viktor Frankl afirma, denota o fato de que o ser humano sempre se volta e se dirige a algo ou a alguém distinto de si, para realizar um sentido na vida, para conseguir isso através de um grande encontro amoroso em sua relação com outros seres humanos. Ou seja, aquela capacidade do ser de autotranscender, de olhar para o outro, de amar o outro, de encontrar um sentido, uma missão para cumprir na vida. Essas capacidades, elas devem ser aplicadas todas as vezes diante de qualquer tipo de bullying, de qualquer tipo de insulto. E como não se satisfazer quando a gente consegue as exercer? Até porque nós precisamos nos distanciar de todo tipo de insulto, como também autotranscender, ou seja, encontrar num outro, encontrar num amor, encontrar numa missão, um sentido que vai fazer com que você suporte quase todo o como.
E agora nós vamos também apresentar um conceito muito rico, muito profundo, que é o enfoque a partir da lei de terços. Alguém já ouviu falar dessa lei? Essa sim, é uma lei muito interessante que a gente vai apresentar para vocês aqui, que ela foi descoberta e estudada pelo Dr. Emílio Castelar na década de 60. Esse cientista argentino, ele fez um importante princípio da vinculação humana. Através dos seus estudos, ele analisou sobre a conformação da população e a localização das pessoas nela, que denominou anatomia do povo. O enunciado da lei do terço é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês. Todo ser humano que exerce influência sobre seus semelhantes conta, ao mesmo tempo e necessariamente, com seguidores, indecisos e opositores. Para cada pessoa que o estima, há uma que hesita e outra que o rejeita, constituindo assim um terço de pessoas a favor, outro hesitante e outro terço contrário. Vocês já ouviram falar dessa lei do terço? Gostaria que vocês colocassem aqui se vocês já ouviram falar. Pois é, você já imaginou que todos nós, quando estamos aqui, de alguma forma, criadores de conteúdo, pessoas no YouTube, pessoas no TikTok, pessoas que têm canais no Instagram, toda pessoa que de alguma maneira tem seguidores, tem influenciadores, influenciados pelas suas redes, eles têm um terço de hesitantes e outro contrário. Não é interessante isso? Por piores que se mostrem o procedimento, as propostas e a obra de um homem influente contará este igualmente com seguidores. Ou seja, a gente viu pessoas, como por exemplo, os nazistas que impuseram situações tão desumanas que eles tinham seguidores. Eles tinham até aqueles que eram hesitantes. Pois é. Então, não se surpreenda quando pessoas que são muito, muito ruins possuem seguidores. Faz parte dessa lei do terço. Por mais que a pessoa tenha uma liderança, ou seja, ela influencia muito as pessoas, tanto melhor vai se delinear esses traços que configuram a lei dos terços. Por mais que elas sejam pessoas aprimoradas, de qualidade humana, a qualidade de todas as suas propostas, das realizações desses determinados líderes, também contarão com um terço de oposição. Ou seja, quando você vê pessoas, líderes, mundiais, globais, na tua própria cidade, que tem até ideias muito boas, que querem propor situações muito justas, eles também vão ter opositores, porque essa lei dos terços, ela apresenta isso. Por isso, afirma que é preciso nutrir o terço a favor, seduzir o terço hesitante e, quanto ao terço contrário, saber governá-los. Exatamente, a gente precisa saber governar as pessoas que são contrárias. E saber governar não significa necessariamente, em nenhum momento, ser injusto, mas ser decisivo. E muitas vezes, o que faltam aos grandes líderes é essa capacidade deste conhecimento da lei dos terços. Porque o terço que rejeita é sempre indispensável, é imprescindível ao nosso crescimento. Então, quando você estiver numa situação, sendo confrontado, entrando em choque, saiba que se você souber governar tuas emoções, com todas essas capacidades e enfoques que estamos aqui apresentando, você vai ver que aquele que é oposto a você, ele pode te ajudar muito a você crescer cada vez mais, crescer mais como pessoa, crescer mais como ser humano. Assim como o músculo ele não se desenvolve sem exercícios, assim também o espírito ele não é forjado sem adversidade. Então não ache ruim esse terço dos opositores. Eles podem te ajudar demais. Dois dos erros mais frequentes e persistentes relativos ao terço que rejeita são, por um lado, combatê-lo e, por outro, tentar procurar conquistá-lo. Então, você não deve manter nenhuma posição nem outra. Você tem que aprender a governar-se, governar essa situação com muita sabedoria. Por quê? Porque esses opositores, você pode crescer muito com eles. Agora, se você tentar, rejeitar ou combatê-los, essas atitudes elas demonstram uma posição muito tola e muito estéril. Tola porque demonstra estabelecer e relacionar-se com vínculos humanos. Estéril porque quanto mais se lutar contra o terço contrário, tanto mais será ele fortalecido, constituindo-se isso um vão desperdício de esforços. Aquele que me insulta, sem dúvida, é um membro integrante desse terço que me rejeita. Não tem sentido fazer algo contra isso. Pelo contrário, é impossível agradar a todos.
como também é impossível que todos me agradem. Pela mesma razão que alguém me olha com amabilidade e afeto, outra pessoa me rejeita com raiva e temor. Considerando-se o que foi dito, o que posso de fato aprender a fazer, em lugar de me afligir, de cair na impotência para essa realidade, é alegrar-me, porque conto com pessoas que de um modo sincero se mostram a meu favor. Você tem também pessoas que se mostram ao seu favor. E sabe aceitar que um indivíduo pode não agradar a todos. Saiba, ninguém agrada a todos. E fique tranquilo quanto a isso. Tendo em vista que se expôs agora aqui, com esse enfoque, essa lei dos terços, é importante tentar não agradar a todos, né? Porque se você tentar agradar aquela pessoa que é seu opositor, o que é que vai acontecer? Você vai estar desperdiçando energia. E toda vez que você procurar convencer quem está francamente contra você, o mais provável é que essa pessoa te rejeite mais ainda. É isso mesmo. Desse modo, você vai perder tempo, vai desperdiçar esforços e, ao contrário, de convencer a pessoa a se sentir agradada e querer realmente seguir você, te achar o máximo, o que é que acontece? Você vai acabar perdendo alguém que antes estava realmente ao seu favor. Situação com a qual a gente pode ver acontece sempre quando tentam agradar os nossos opositores, a gente vai sempre desagradar aqueles que eram mais fiéis. Por isso, quando você entende essa vinculação humana, quando você atinge o conhecimento das leis dos terços, você vai saber manter-se no centro, você vai conseguir ter uma relação harmoniosa com os seus 3 tipos de terços. Consequentemente, você vai ter muito mais chance de ter saúde mental, reconhecendo quem faz parte de que terço da tua vida. Vocês já conheceram esse terço, essa lei, gente? Estou aqui esperando que vocês mencionem aqui. Seja bem-vindo, Fernando, Varejão, Cleidson. Então, é bem interessante essa lei. Eu, particularmente, achei sensacional o trabalho que o Dr. Hermínio fez sobre essa explicação tão real sobre as relações humanas. E agora eu gostaria de falar sobre o enfoque a partir da competição. O termo competição vem também do latim competere, uma coisa ir ao encontro de outra, ser adequado, pertencer, ou seja, dirigir-se a um lugar, aspirar a algo, ansiar por uma contínua superação. Isso é a competição. Por isso, o sentido da competição é que o indivíduo se torne adequado, apto para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Você é uma pessoa de competição, você é uma pessoa competere, porque toda competência é encontro. No encontro, 2 ou mais pessoas se confrontam, chocam-se para elevar-se mutualmente da posição em que se acham. A boa competição é essa, gente. É o encontro do outro. Assim, encontro é coparticipação, intercâmbio e crescimento. Daí decorre que a competição devesse ser vivida, assumida e dignificada como uma excelente forma de cooperação. A boa competição é essa, é uma boa forma de cooperação. Cooperar é trabalho é colaboração mútua. É ser sócios na construção da catedral existencial em que nós, cada ser humano, deveríamos nos transformar. 2 rivais, ao competir entre si, estão exigindo-se a dar o melhor de si. Ninguém como adversário nos incita a chegar ao cume de nosso verdadeiro valor. Desse modo, o adversário perde a máscara de inimigo fortíssimo e nele se desvela o rosto de um insubstituível e insuspeito aliado. Você consegue perceber que o teu adversário, no fundo, é insubstituível aliado. Ele é um insuspeito aliado. Olha que coisa poderosa quando você consegue atingir essa capacidade humana de olhar o teu oponente como um piso que vai, ao oferecer-nos a resistência, vai dar a possibilidade de afirmarmos-nos, ou seja, e continuar no caminho. Você vai olhar para todo oponente como aquele chão, aquele piso, aquele solo forte que vai te dar sustentação para que você possa continuar o seu caminho. Sobre um piso delicado demais, que não se opõe à resistência, torna-se impossível caminhar, porque vamos afundar. Quem já conseguiu ficar em pé ou andar numa areia movediça? Você já imaginou o quão difícil? Já numa rocha sólida, num oponente forte, ele é o piso ideal para que a gente possa caminhar e conseguir traçar o nosso caminho, o nosso sentido de vida. Infeliz aquele que nunca encontra oposição naquilo que realiza, pois precisará de um incentivo e de apoio para desenvolver-se.
É fundamental você entender que quanto mais a pessoa tem essa oposição, mais ela cresce. Por isso, como afirmamos, a competição é o estímulo para que se consiga ser o seu próprio eu, ser o seu próprio eu mesmo. A lei dos terços, como eu já falei antes, vai te ajudar em que aspecto? Quem me insulta, sem dúvida, faz parte do meu terço contrário. Portanto, apresentar-se como oponente, como um obstáculo que exigirá de você a arte de enfrentá-lo. Se eu fizer adequadamente, essa atitude será um degrau em meu crescimento pessoal. Se entro num ineficaz confronto com a pessoa, com esse oponente, isso vai sempre ser um grande obstáculo. O oponente, como um piso, como um chão, não imprime direção ao movimento que estamos desenvolvendo, pois a direção é determinada pela própria pessoa. Dessa maneira, o insulto vivido como competição não é mais que uma excelente oportunidade de dar o melhor de si mesmo, de manifestar o dom da pessoa que cada um traz consigo. Como não ficar feliz se você tem a oportunidade de superar-se? O teu oponente pode ser o chão, o obstáculo ideal para que você possa superar a você próprio e ser cada vez mais uma pessoa repleta de sentido de vida. Porque o homem medíocre, ele considera a competição como destruição. O homem elevado concebe a competição como superação. E o homem superior julga a competição como cooperação. Como você encara a competição? Do jeito que você responder a essa pergunta, eu te direi onde você está diante do sentido da tua vida. Por isso, para um homem medíocre, o oponente é um inimigo. Para o homem elevado, o oponente é um adversário. Mas para um homem superior, o oponente é um aliado. Onde você está? E onde você quer chegar? Nas próximas lives, a gente espera que você esteja aqui conosco, que você compartilhe as nossas lives, que você comente aqui, principalmente o que você achou mais interessante, qual foi o enfoque que você achou mais rico, porque o nosso objetivo é te direcionar para cada vez mais para o alto. A logoterapia, ela é a psicoterapia das alturas, e é lá que nós queremos te encontrar, nas alturas. Até a próxima.